Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos, para essa parte do ensino médio do nosso ATPC. Eu sou o Fábio, professor de matemática, PCNP de matemática aqui na DE, e espero que vocês gostem, aproveitem do que a gente está compartilhando com vocês, né? Dando prosseguimento, eu vou fazer uma apresentação aqui e a gente vai trocando, né? Eu sei que vocês não podem falar simultaneamente, sincronamente, mas dentro do possível podem deixar suas perguntas, suas dúvidas aí no que a gente puder tá ajudando, a gente vai tentando melhorar o nosso ATPC, tá bom? É isso. Ó, vou começar a compartilhar minha tela. Bom, começando com a primeira série do ensino médio, os exercícios selecionados da AD são de um modelo diferente da nossa diretoria para não ter problemas para quem ainda não aplicou ou coisas do tipo. Mas é interessante que eles são sempre semelhantes, né? Então, eu peguei o modelo de prova do CAED, o modelo número 8. Na nossa diretoria, a gente tem trabalhado com o número 5, mas, enfim, o intuito é que esses exercícios ajudem a dar ideias, né, para como a gente poderia trabalhar isso com o nosso aluno dentro da sala de aula. Não necessariamente da mesma forma que eu faço, mas o lance das possibilidades, né, que eu vou explorar aqui com vocês, espero que vocês usem também, né, dentro de cada realidade, obviamente, tá? Então, vamos lá. Primeiro exercício é este aqui, ó. Priscila vai fazer uma viagem de 660 quilômetros com seu carro, que é abastecido com etanol. Ela quer estimar quanto vai gastar de combustível, considerando que o preço por litro de etanol é de R$ 3,30, né, 30 centavos, e o consumo médio de seu carro na estrada é 11 quilômetros por litro. De acordo com essas informações, quanto Priscila deve gastar com combustível nessa viagem? Ó, legal. Um primeiro passo é a gente retomar com eles a importância de trabalhar aquele eixo formativo que o Centro de Mídias tem focado desde o começo do ano, que é a resolução de problemas, né? Então, em cada exercício, eu vou colocar aqueles 4 passos importantes para a gente ir tentando explorar, né, e estimular o nosso aluno a estar trabalhando eles. Ó, no próximo slide, eu fiz algumas anotações importantes para a gente ir pensando, né? Os 4 passos são aqueles, né? Compreender o problema, fazer um plano, executar e avaliar. Então, o primeiro ponto é entender a pergunta, né? Para a gente poder começar, é sempre legal tentar focar o nosso aluno a pensar o que o problema, o que o enunciado traz, né? Aí eu selecionei para vocês, né? E o enunciado, em outras linhas, ele quer, né? Quanto que ela vai gastar. Depois a gente pode selecionar as informações que são importantes, né? As explícitas e as implícitas. No caso aí, eu coloquei os 660 quilômetros, que é a distância, o litro de etanol, que custa R$ 3,30, e o consumo do carro. Pode ser que o aluno ele já consiga fazer uma relação, uma associação muito importante, que eu coloco aqui embaixo, né? Deixa eu pegar aqui o meu indicador do mouse para vocês entenderem onde eu estou apontando. Eu coloco aqui embaixo para vocês, né? A relação de 1 litro de combustível, né, com relação ao preço e à distância. E isso está implicitamente no exercício, mas pode ser que algum aluno já tenha percebido, né, que com 1 litro de combustível, ele consegue percorrer 11 quilômetros e que esse 1 litro de combustível custa R$ 3,30. Meu, este é um caminho, desculpa a gíria, mas muito interessante, porque já mostra a proporção, né? Já mostra uma proporção e já dá passos para a gente conseguir chegar numa possível resposta. Só que aí eu vou ressaltar alguns pontos, né? É importante que na retomada desse exercício com o aluno, a gente toque no assunto. Essas grandezas são diretamente proporcionais ou não, né? Isso seria bem legal. E
e também o que seria refazer esse exercício de AD, né? Como a Inês tem dito, né, e como nós pensamos, é que fazer por só colocar, né, com eles as respostas, né, de um modo que a gente saiba, não é tão produtivo, ao meu modo de ver. Porque o ideal é que esse aluno, depois que ele fez a prova, né, ele tente mostrar para nós, agora nesse momento de correção, de forma aberta, o que ele entende da aprendizagem até esse exercício, né? Então, cada aluno pode ter formas de resolver esse problema. E talvez nesse momento, nós professores, a gente pode tentar pegar até onde o aluno chega e partir daí a gente aprofundar a habilidade ou apresentar a habilidade, porque muitos deles não sabem ainda, né? Então, essa que seria a ideia em si. Então, por exemplo, na minha opinião, um aluno que já conseguisse ter esse raciocínio estaria de parabéns, né? Mas poderiam ter outras formas de chegar nessa relação aqui de grandezas, né? De repente, comparar primeiro o quilômetro por litro e a quantidade de quilômetro, depois ir para o preço, né, e distância e coisas desse tipo. Mas deixa eu avançar para a gente não ficar muito maçante, tá, pessoal? A ideia aqui é ser bem prático. Então, se ele conseguiu ter aquele raciocínio, né, como eu disse no slide anterior, ele ainda tem várias formas de conseguir chegar na solução, usando a habilidade que a DE está verificando, né, que é uma habilidade de série anterior, mas também você pode aprofundar coisas que ele está vendo nas habilidades essenciais, nesse primeiro bimestre, né? Então, a gente teria várias formas de estar resolvendo. Aqui eu não coloquei, mas daria para fazer até uma espécie de função, né? Onde, por exemplo, a quantidade de distância é o... deixa eu escrever aqui que fica mais fácil do que eu explicar, né? Só um instante, pessoal. Onde aqui, ó, ao invés de colocar 660, a gente colocaria um y, né, que valeria para qualquer distância, e partindo daí fazer uma função. Pode ser algo, né, tipo, meio que viajado, mas a gente não pode subestimar os nossos alunos, né? Cada aluno tem uma forma de ver a matemática. Mas o que eu quero com isso é que vocês realmente, né, que nós, como professor, a gente não fique focado numa única forma de resolver o problema, né? Eu vejo que os nossos alunos, às vezes, sofrem por conta disso. Mas só dá para fazer desse jeito, né? Olha, dá para fazer de várias formas, desde que respeitem as regras, né? As propriedades da matemática. E, de repente, o nosso papel pode ser esse, né? Tá explicando, de repente, do ponto de vista dele, outras formas, desde que seja respeitada a matemática. Mas vamos lá. Aqui eu separei 3 formas, né? Aquela da função deixa para uma outra oportunidade, mas seria uma possibilidade também. Nessa primeira forma, é algo que eu não sei se eles têm tanta familiaridade, eu mesmo não faria deste modo. Mas quando você monta a relação de proporcionalidade, e aí você tem que R$3,30 percorrem 11 quilômetros. Quanto que eu vou gastar para percorrer 660? O aluno pode ter aquele raciocínio bem do fundamental, onde a gente consegue reduzir a uma unidade, o que a gente quer, né? No caso, a grandeza que a gente tem, que é o quilômetro. Então, divido os dois lados por 11, e aí eu percebo que cada quilômetro me custa 30 centavos. É um raciocínio bem interessante. Não sei, eu particularmente não seguiria por esse. O que eu prefiro é o da forma 2, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas seria um raciocínio bem interessante, que depois simplifica o exercício agora multiplicar por 660, e já chega num resultado, né, de resposta. Legal, né? Se algum aluno trouxer isso, no momento que você vai selecionar esses exercícios da ADE, né, para eles refazerem, e como eu disse, a parte mais importante é quando quando eles trouxerem o que eles entenderam, como eles acharam, né, e você, mesmo sendo nesse ensino híbrido à distância, que é bem complicado, né, não é a mesma coisa que presencial, mas se a gente conseguisse tirar deles, né, e partindo do que eles
sabem tá aprofundando e despertando formas de fazer a matemática. Nessa segunda possibilidade que eu coloquei, a forma 2, eu pensei no seguinte: essa é a forma como eu acho mais fácil, mas é muito pessoal isso também, né? E esse de novo, é o nosso desafio. Diante de uma diversidade no ensino à distância, tentar reunir, né, convergir todas essas possibilidades. Lembrando que hoje o ensino, o acesso ao conhecimento é muito grande, né? Então, eles não têm só a nossa forma de fazer. Eles, às vezes, por um canal do YouTube, com um colega, enfim, eles conseguem outras formas que talvez não estejam erradas, né? E a gente só tem que aproveitar e direcionar, como eu disse, tentar convergir para fazer a habilidade render, né? A aprendizagem acontecer. Nessa forma 2, vou ser mais rápido, aqui eu coloco, eu tenho a relação 3,30 para 11 quilômetros. Como que eu chegaria em 660 usando operações simples, né? Por exemplo, multiplicando por 10, eu consigo 110 quilômetros, que seria R$ 33. E se eu multiplicar agora por 6, porque né, eu já me liguei que 660 6 vezes 110, eu já consigo a resposta também. Então, mais uma forma, tudo bem? E a clássica, né, que talvez muitos alunos gostem de fazer, que é multiplicar em cruz, né, multiplicar em x, que também dá para fazer, é possível, né, na proporção nós temos duas razões, duas frações equivalentes, né, que a gente pode multiplicar os extremos e montar uma equação e chegar na resposta. Então, são três possibilidades, né, que dentro de uma aula, né, com toda essa questão do ensino híbrido, se a gente conseguir explorar, a gente pode, sim, dar oportunidades para o aluno estar desenvolvendo sua aprendizagem e habilidade. Uma outra possibilidade, gente, que também é bem interessante, a habilidade em si é trabalhar com proporção, mas se ele usar da aritmética e escalonando, né? Ó, vou colocar o mouse aqui. E pensando informação por informação. E ir matematizando, ó que interessante, né? Raciocínio. Ele pode pegar lá, 660 quilômetros. O meu carro faz 11 quilômetros por litro. Então, eu posso pegar os 660 quilômetros e dividir por 11 para verificar quantos litros serão necessários, né? Tá. Depois que eu divido por 11, né, eu acho ali 60 litros, eu posso verificar quanto custa cada litro e, por último, multiplico e chego aí na resposta também razoável, sem ter que usar a habilidade das relações entre grandezas proporcionais explicitamente, assim, né? Aqui, nessa outra possibilidade, vocês podem ver que eu não fiz diretamente a comparação e a gente só foi usando um raciocínio aritmético, um raciocínio lógico que dá certo, né? Que também é possível. Eu entendo que o legal e interessante é a gente, nessa fase que a gente está de distanciamento, de baixa quantidade de aulas presenciais, ou às vezes nem temos aulas presenciais, né? Pouco tempo de conteúdo, a gente tentar otimizar e não perder, né? Então, de coração, assim, o que eu penso é fazer o que o aluno sabe, valorizar, e a partir do que ele sabe, tentar colocar todo o nosso critério, né, o nosso rigor matemático aí. Mas essa forma também é interessante, ok? Então, vou passar para o próximo exercício, mas a ideia do ATPC vai ser esse, ok? Dessa parte do ensino médio. Ó, tem alguns exercícios que estão na AD do ensino médio que caiu também na AD do fundamental. Esse, inclusive, a Inês até já comentou com vocês, que está no ensino médio. Esse outro exercício também, que eu achei muito interessante, porque casa um pouco com as habilidades essenciais da primeira série, né? Então, é bem interessante. Qualquer coisa, vocês voltem lá no vídeo e vejam como a Inês explorou. Vamos lá, o segundo exercício aqui da primeira série. Nesse segundo exercício, a gente é um enunciado um pouco grande, que envolve a parte de estatística, gráfico, tá?
E aí eu selecionei ele porque eu acho que, como ele fala de porcentagem, uma das coisas, das habilidades essenciais que a gente está vendo no primeiro bimestre, também toca essa parte de porcentagem. Então, poderia fazer essa otimização, ok? Vamos lá. Vou ler o enunciado aqui. Juliano começou a trabalhar em uma empresa provedora de internet e, por isso, promoveu uma pesquisa entre 100 pessoas do seu bairro para saber qual era o principal dispositivo utilizado por eles para acessar a internet. As respostas obtidas por Juliano nessa pesquisa foram celular, tablet, computador, televisão e videogame. O celular foi indicado por 52 pessoas, o tablet por 10 pessoas, o computador por 25, a televisão por 2 pessoas, o videogame foi indicado por 2 pessoas. Além dessas respostas, 9 pessoas alegaram não possuir acesso à internet. A pergunta é assim: qual gráfico permite a Juliano melhor observar a proporção das pessoas dessa pesquisa que indicaram os tipos de dispositivos usados para acessar a internet? Ok? Então, usando os passos da resolução de problemas, né? A primeira coisa é compreender o problema e entender qual é a pergunta. Resumindo, qual é o melhor gráfico que a gente pode utilizar, ok? Então, vamos pensar. Aqui eu vou trazer para vocês, tá pequeno, tá? Eu vou aumentar, mas só para vocês entenderem em torno do que é essa pergunta, porque em todos os gráficos, ó, neste primeiro da letra A, neste da letra B e neste da letra C e D, ele fala de porcentagem. E, deste modo, pessoal, toda vez que a gente fala de porcentagem, a gente precisa dizer para o aluno que é melhor indicado o gráfico de setor, né? O gráfico de pizza, né? O famoso gráfico de setores. Porém, pessoal, isso a gente não pode generalizar, né? Tem situações, principalmente de mídia, onde os jornais não seguem essa regra, né? Revistas, enfim. Mas, matematicamente falando, né, seguindo uma cartilha, aí a gente, trabalhou com porcentagem, o gráfico de setor, né, por mostrar as partes e o todo numa figura só, digamos assim, é o gráfico mais indicado. Então, ele poderia ser tentado, né, se ele relembrar, né, de alguma orientação que eventualmente ele teve nos anos anteriores disso que eu estou falando, ele vai falar, letra C, ponto final. Mas, né, no método de resolução de problemas, a gente influencia muito a questão do avaliar, né? Vamos avaliar as informações para ter certeza. Neste slide aqui, ó, eu mostro o seguinte, né? Eu comparo, eu aumentei para vocês conseguirem ver, e comparo a informação do tablet. No item A e no item B, as porcentagens são divergentes. Então, já dá para ele parar e falar, ops, um desses deve estar errado, né? Bom, indo para o C e D, o que a gente observa também, comparando as informações? Vou começar pelo item D. O gráfico de linha, né, como a gente observa no item D, quando a variável x não é contínua, ele não é tão indicado. Vocês podem observar aí que ele tenta fazer uma ligação entre as informações, né, no eixo x, de 52 para 25 e depois para 10, mas ele não é tão indicado por ser o gráfico de linha, né? Gráfico de linha normalmente é para, por exemplo, preço do combustível que está aumentando, né, de acordo com o tempo, seria interessante, em coisas desse tipo. Mas quando a variável x ela é isolada, a gente não tem tanto hábito de usar um gráfico de linha. Mas, se a gente observar as correspondências entre o item D e o item C, que é o gráfico de setor, é bem interessante, né? E a gente pode perceber que talvez os dados estão bem semelhantes, né? A diferença é o tipo de gráfico proposto. Mas, como eu disse, normalmente o de setor é o mais indicado. Então, ainda assim, a gente deveria, né, mostrar para o aluno que, falando em matemática, o item C estaria mais adequado. Bom, mas para checar, vamos verificar as informações, né? Um caminho é
ver se realmente todos os gráficos têm as informações corretas. E quando a gente fala de porcentagens, pessoal, a gente pode aproveitar esse momento para revisar. O que é uma porcentagem? É uma fração com denominador 100, né? Então, a gente tem alguma grandeza, alguma quantidade, e a gente vai dividir isso em 100 partes e denominar as partes, né, como sendo partes de 100, né? É a parte do todo, onde cada parte tem uma relação com o todo que é 100, né? Digamos assim. Isso é legal, né? Brincar com eles, falar da origem do símbolo, que tem a ver com razão, enfim. Então, nessa retomada, se for interessante para vocês trabalhar um exercício que envolve porcentagem, parecido com este que eu trago aqui, né? Ou se de repente tiver este na ADE deles, né? Desculpa, né? Na ADE, você pode estar retomando essas ideias. E aí, a gente verifica lá que o celular é 52 de 100. Reparem que a amostra, o total de amostras são 100 pessoas. Ele meio que, né, não sei se foi o mais feliz para trabalhar no enunciado, porque facilita a conta, né? E pode levar até um erro, né? Então, um ponto de atenção aqui reforçar com o aluno que, nesse caso em específico, a porcentagem sai diretamente pelo número, sem precisar de conta. Por quê? Celular, 52 pessoas usam celular de 100. Leva a razão 52 por 100, que obviamente, né, é o 52%. Nesse caso, ó, sem conta, mas é importante o professor, caso queira tratar um exercício desse tipo, né, com os alunos, ter esse cuidado, tudo bem? Aí tem o tablet. Pessoal, se eu falei anteriormente AP ao invés de ADE, peço desculpas, né? Porque a gente fica meio que viciado e hoje esses exercícios são da ADE, né? Seriam exemplos da gente poder trabalhar e não da AP, tá bom? A AP é outra coisa, né? A gente vai talvez trabalhar em outros ATPCs. Então, voltando para a ADE, ok? A gente tem as informações e cada uma delas vai gerando diretamente a porcentagem, porque a quantidade total era 100, né? Então, ficou muito fácil. Mas eu só trouxe esse slide para verificar quais dos gráficos contém informações corretas, né? Então, no enunciado, de onde eu tirei, né? É legal que os alunos tenham essa prática, né? De conseguir retirar informações explícitas de um texto, uma habilidade que é da área de português, de linguagens lá, né? Mas que a gente percebe, às vezes, na nossa área de matemática, que eles têm essa deficiência. Mas, vamos lá, né? E tirei, então, informações tiradas do texto, e agora, para verificar, né, e bater um martelo, qual seria o gráfico mais adequado, a gente pode observar o seguinte, ó, eu circulei em vermelho essa primeira informação aqui, que nesse gráfico do item A, fala que outros dispositivos, né, então tem o celular, tem o computador, tem o tablet, e uma coluna de outros dispositivos representam 13%. Esse gráfico está trazendo uma informação equivocada porque a gente verifica que 13% é o total de televisão, videogame e, juntando aqui, com pessoas que não usam, né? Então, não é outros dispositivos. Dentro do 13%, tem a TV, né, o videogame, e pessoas que não usam, né? Então, pessoas que não usam não se encaixam aqui em outros dispositivos. Então, é uma questão para a gente verificar, que só reforça que a letra A, esse gráfico não é o mais adequado. Como eu disse para vocês, na letra D é um gráfico de linha que também não é adequado, e na letra C, se o aluno verificar, as informações batem, e é um gráfico de setor. Fechou. Então, é esse gráfico que representaria a alternativa mais adequada, ok? Então, esse é um exercício que eu trago. Ó, no próximo slide, eu mostro aqui para vocês qual que é o mais adequado, e no próximo slide eu vou trazer de novo essa questão da porcentagem, só para tentar explorar mais ainda esse exercício. E como que a gente poderia explorar ele mais um pouquinho, né?
pegando uma das habilidades essenciais desse primeiro bimestre do ensino médio, né, da primeira série, que é a questão da porcentagem, a gente pode trazer essa pergunta, né? Se o total de pessoas na pesquisa não fosse 100, como achar o percentual, né? Como achar as porcentagens? E partindo daí, né, você pode dar um exemplo. Ó, se o acesso pelo celular fosse 54 de 72 pessoas pesquisadas, como que a gente poderia fazer isso? E aí ele vai tentar se virar, né? Aí você deixa ele se virando um pouco. Bom, no próximo slide, agora que eu vi que o tempo está um pouco corrido, eu vou tentar ser um pouco mais rápido, tá, pessoal? No próximo slide, a gente tem aqui, ó, um raciocínio pertinente, né, que normalmente eles fazem, e a gente, eu pelo menos, eu já trabalhei dessa forma com eles, né, talvez algumas pessoas não gostem, mas é muito pessoal, né, do professor, né, a gente, cada professor enxerga matemática, a gente sempre tenta trazer o rigor, né, das propriedades, né, mas o como abordar a matemática é linda por isso, né? Tem uma infinidade de formas. Mas uma das possibilidades que nós, professores, sempre trazemos para eles é essa daqui, né? Que fala, ó, você pega a fração, a parte pelo todo, divide, multiplica por 100 e tem a porcentagem. Mas esse formato, né? Digamos que bem direto, ele pode satisfazer alguns, mas outros podem pensar, mas por que multiplica por 100, né? Do nada, assim, né? E por trás do multiplicar por 100, a gente pode gerar alguns raciocínios que vão contribuir bastante com os alunos. Por exemplo, ó, você pega o número, né? Você fez a divisão, 54 por 72 deu 0,75. Você trabalhar com um aluno que 0,75 é 75 centésimos, né? Ou seja, 75 sobre 100, e 75 centésimos é 75 sobre 100, logo tem uma porcentagem, 75%. Você sabe, não precisou de muito, mas foi uma coisa que levou o aluno a pensar. Isso é legal, né? Um outro raciocínio, esse daqui que eu gosto particularmente, talvez não seja o mais simples, né? Talvez complique um pouco, mas enfim, é uma forma também de você apresentar isso para o aluno. Como? 54 sobre 72 é a relação parte-todo, e a partir daí você faz digamos, uma equivalência, né? Você junta uma fração 100 por 100 multiplicando, ou seja, está multiplicando por 1, não vai mudar em nada. Mas isso seria um truque, digamos assim, para você conseguir deixar o denominador 100, deixar 100 no denominador, fazer aparecer, né? Forçar. Entenda forçar como uma forma de direcionar, né? A gente não está fazendo nada errado matematicamente. Deste modo, você consegue deixar o seu denominador por 100, ou seja, você tem aqui uma porcentagem. Mas, para que isso seja correto, matematicamente falando, você precisa, né, na parte de cima, multiplicar por 100 também. Então, aqui seria um raciocínio, talvez um pouco menos simples do que o anterior, né, que esse daqui também é fantástico, mas que ajuda o aluno a entender a porcentagem. Tá bom, pessoal? Então, nesse segundo exercício da primeira série, uma forma diferente aí, que é a ideia de trazer para vocês poderem trabalhar. Bom, vamos para a segunda série, então. Venham aqui comigo, né? Segunda série, eu trago para vocês exercício que envolve geometria. Por quê? Eu quero aproveitar o ATPC de hoje para explorar um pouco o GeoGebra, né? Não só o GeoGebra. Então, vamos por partes. Ó. Nesse primeiro exercício, a gente tem o seguinte. Observe o sólido geométrico representado abaixo. Ele dá um sólido aqui, e como vocês vão ver, pede a vista superior desse sólido está representada em... Então, pede para a gente sobre a vista superior. Eu vou sair do modo apresentação de propósito, tá? Aqui são as opções que ele dá, né? E pensando, de novo, na parte de resolução de problemas, né? O primeiro ponto é compreender o problema. Então, quando retomar esse exercício, caso seja interessante, né, para a sua segunda série, né,
queria trazer para você, professor, o seguinte, né? Que ele entenda o que são sólidos, né? O que são as vistas. Essa primeira parte dos quatro passos para resolver um problema, que é compreender o problema, né? Ele sabe do que ele está falando, o que está sendo pedido. E caso ele souber isso, né? Eu vou sair do modo apresentação para trazer alternativas, né? Que ele pode estar usando. Deixa eu ver. E nesse exercício, a habilidade tem a ver com vistas, né, com identificar, reconhecer sólidos, mas a gente pode explorar o que seriam arestas, né, o que seriam vértices, usando esses objetos do PowerPoint que já estão até prontos, né. Aqui eu estou mexendo eles para vocês verem como é fácil, e de repente, numa situação de transmissão, né, onde vocês estão compartilhando a tela de vocês poderiam mostrar as faces, né, de um objeto. E como que eu consigo fazer isso, né? Você deve estar se perguntando, isso daí é muito difícil de fazer? Não. Ó, é uma ferramenta do PowerPoint que você vem nessa aba Inserir e vai ali em Modelos 3D. Você clica e vai aparecer umas opções bem legais para você estar trabalhando. Vou mostrar aqui para vocês quais são, aí tem de tudo, né? Não só nós da matemática, né, mas os outros professores também podem usar. E no nosso caso, o que a gente vai usar hoje é formas 3D, né? E aqui aparece, como vocês podem ver, diversas formas 3Ds, que quando a gente clica nelas, né, por exemplo, vou clicar nessa daqui, ó, vermelhinho, e clica em inserir, ele dá a opção para você rotacionar, para você realmente ter uma interação muito legal com a forma que você usou. E você pode... Fábio, tá meio grande, né? Eu posso diminuir essa imagem? Pode, ó, você vai diminuindo, você pode mover, você pode usar como você bem preferir. Eu peguei essa em especial porque se parece com... Se a gente voltar lá com o exercício, né? Se parece com o exercício, e ele quer saber da vista superior, se parece, tá, pessoal? Eu sei que não é exatamente igual, mas aqui já dá para ter uma noção de como que seria a vista superior, e o aluno explorando isso, ele já sabe até identificar qual é a resposta correta. Tudo bem? Então, ó, de novo, a ideia não é simplesmente a gente chegar, né, trabalhar com a ADE dessa forma. Ó, a resposta correta é essa. Alguém tem dúvida? Levanta o braço. Ninguém tem dúvida? Vamos para a próxima. A ideia não é a correção, mas é que você pega alguns exercícios que você tenha identificado que a sala não está tão bem e faça realmente um trabalho com eles, tá, pessoal? É isso que a gente, né, tanto eu como a Inês, gostaríamos que vocês fizessem. Tudo bem? Então, ó, esse foi o primeiro de novo. Você vem aqui em inserir e modelos 3D e lá você escolhe, né, formas 3D, qual que é o sólido, o que você quer colocar. Bem tranquilo. Mas, de modo especial, eu queria falar desse personagem aqui, que é o software GeoGebra, né, que ele ajuda muito a gente e principalmente nesse momento de ensino híbrido, talvez seja uma boa alternativa, tá, pessoal? Trabalhar com GeoGebra. Tudo bem? Então, aqui eu fiz essa construção com vocês no GeoGebra, que dá para ver desde da parte de aresta, de lados, de vértices, até a parte das vistas e também a parte da planificação que a AD traz aí para a gente, né? E é bem legal, ó, tudo isso foi feito no GeoGebra, e ele realmente... O GeoGebra é assim, né? A gente vai aprendendo, tem muitos de nós que faz curso, né? Com certeza tem professor que está vendo esse ATPC e consegue te dar isso de letra. Mas a minha dica é que a gente tem que sempre estar praticando um pouquinho. Ele não é difícil, mas mesmo que você que fez curso, o fato de não praticar vai se perdendo, né? Mas se a gente vai insistindo em fazendo de pouquinho em pouquinho, a gente consegue ficar com ele vivo na cabeça, e vocês vão ver que não é difícil. Ó. Por exemplo, só praticando um pouco, eu vou abrir para vocês aqui,
Ó, nessa tela que eu abri aqui para vocês, eu já fiz o sólido, e eu só queria retomar com vocês essa brincadeira aqui. Ó, que interessante. Ó, às vezes, já que a gente tem sido inserido nesse ensino híbrido, é legal a gente usar das partes, digamos que as partes podem ser usadas a nosso favor, né? Que numa sala de aula convencional a gente não conseguiria. Então aqui a gente consegue fazer essa animação com GeoGebra. Ah, eu achei isso fantástico. Bom, e você pode estar achando assim, Fábio, isso é difícil de fazer. E agora? Calma. Você nem precisa instalar GeoGebra no seu computador. Tem o site do GeoGebra, né? Que online você consegue fazer todas essas coisas, né? É bem legal. Então, vou abrir aqui e a gente vai fazer junto, só para vocês verem que não é nenhum bicho de 7 cabeças. E essa primeira parte, né, digamos que é mais simples e vai gerar, vai estimular, né, vai gerar muita, vai despertar, talvez, em nossos alunos muitas possibilidades. E o que eu quero também trazer é o seguinte, os nossos alunos, quando eles começam a mexer com esse software, podem ser que eles descubram coisas que nem nós sabemos, né? Então, trazer para eles como uma opção, a gente sabe, né? Não é todo mundo que consegue entrar, acessar num site e fazer essas simulações, não é todo mundo que tem acesso, né? Infelizmente, é algo muito ruim. Mas para os que têm, a gente pode estar trazendo isso, né? Para também não excluir quem tem acesso de conseguir fazer esses aprofundamentos. Ó, então vamos lá. A gente seleciona aqui polígono e estou fazendo aqui uma construção só para a gente fazer uma simulação de que não é nada tão complexo assim. Hoje em dia, com esses tutoriais de YouTube, né, isso ajuda bastante, tá, pessoal? Isso é bem legal. Então, construir um sólido aqui, né? Construir uma figura plana e eu vou usar esse recurso do GeoGebra. Deixa eu só selecionar aqui a setinha agora. Eu vou usar esse recurso do GeoGebra, que é a janela de visualização 3D. Então, vou aqui do ladinho, nessas opções e selecionei, né? Agora não vai aparecer porque eu já cliquei, mas selecionei a janela de visualização 3D. Pessoal, muita calma, né? Mas quando você abre essa janela, como eu fiz, depois você volte o vídeo caso você não tenha perdido, ele abre mais opções. E dentro das opções que ele abre, a partir de uma figura plana, ele deixa a gente extrudar, construir um sólido nessa opção aqui de extrusão, tá? Essa palavra, para alguns, né, que gostam de desenho e construção de sólidos, pode ser mais comum, né, mas para outros mais estranha, né, extrusão, mas basicamente é isso, né, você clica nessa opção, aqui eu não quero fazer um, um, um prisma, né, eu quero fazer uma pirâmide só para ficar um pouco diferente, mas se eu quisesse fazer um prisma, era só clicar nessa outra opção. Clicando em pirâmide, ele vai pedir para a gente selecionar um polígono, né, e depois ele pede para a gente dar uma altura, vou colocar 5 de altura. E pronto. Ele extruda, né? Ele torna essa figura plana num sólido. E o mais legal é aqui, ó. A gente seleciona a mãozinha, né? Que a gente consegue mover e ver as faces, né? Aqui de novo já dava para responder. Olha que legal, a gente consegue fazer muitas coisas com essa figura, com essa pirâmide que a gente construiu. Inclusive, ele faz para a gente automático. Se você clicar aqui de novo nessa opção, ele faz a planificação. Não exige nada assim de sofisticado. Só clicar lá na opção planificação e clicar no sólido. E aí está pronta a nossa planificação. E aí, bom, e aí a gente tem aqui ó, toda essa possibilidade de interação, de girar, e ele cria aqui uma barra, aqui no canto esquerdo, onde a gente vai trabalhando a planificação, né?
a construção e o planificar, né? A desconstrução, digamos assim. Isso é muito legal, eu particularmente gostei muito. E veja bem, se o professor consegue mostrar isso para o aluno, talvez o aluno nem precise ter esse software, mas você pode propor como, né, uma possibilidade de aprendizagem e falar para ele assim, ó, você está vendo como aconteceu a planificação? Tenta fazer numa folha de papel, ok? E aí você dá oportunidade para o aluno que não tem um acesso aos recursos digitais, mas para ele estar fazendo, tudo bem? Então, só queria mostrar para vocês, se ficou alguma dúvida, volta aí no vídeo e tentem ver como que eu fiz. Mas isso eu achei fantástico. E agora a gente vai voltar para a apresentação dos slides, ok? Então, a gente percebe que se torna até um pouco mais simples fazer o exercício. E aí eu trago mais um exercício que a AD da segunda série trouxe, que partindo de uma vista, né, ele quer que a gente descubra qual que é o sólido. Esse exercício é muito semelhante, eu só trouxe ele para, de novo, né, mostrar para vocês possibilidades, essas são as alternativas, né, mostrar para vocês as possibilidades que a gente tem de estar trabalhando isso, né, na revisitação da ADE. Uma ideia interessante é você dividir em grupos ou dividir cada um desses itens, né, de resposta, o item A, o item B, com os alunos, seja em grupo, seja individualmente, e pedir para cada um deles construírem esse sólido. Então, o primeiro aluno, o primeiro grupo, vai construir o item A, né, um grupo de alunos. O segundo, tentar construir o sólido do item B e dar o tempo, né? Fala, ó, tenta construir, na próxima aula a gente vai trabalhar. Eles conseguindo construir, aí a gente pede para eles tirarem foto ou das vistas e por eles mesmos chegarem na conclusão de qual que seria a resposta correta. Então, de novo, isso seria uma forma de, talvez não necessariamente usar o recurso digital, mas se eles conseguirem construir isso numa folha de cartolina, de papel, enfim, ou pegar um objeto da casa deles semelhante, eles poderiam estar vendo, né, e como fazer isso. E conseguir essa habilidade. Se você optar pelo GeoGebra, como a gente acabou de ver, fica bem legal também, e sai na hora, né? E se o aluno for construindo, a gente já explora outras coisas, né? Tipo, a relação dos vértices com arestas, com as faces, né? O GeoGebra é bem legal, porque dá para explorar. Veja bem, a gente tem uma habilidade da ADE de anos anteriores, mas a gente tem a habilidade também essencial desse bimestre, né, que passa por essa questão de vértice que vocês já trabalharam, e a gente consegue juntar essas duas coisas e tentar apresentar de novo ou aprofundar para quem não entendeu, tá? E ir trabalhando. Então, pessoal, aquele exercício, a gente pode fazer aqui no GeoGebra da seguinte forma. Bom, então a gente pensei de trabalhar com vocês também a construção daquele exercício, né, daquele sólido que eu acho que é bem interessante. Ele é um tronco de uma pirâmide, né, vou usar esse termo, né, porque ele, se vocês analisarem depois, ele é um tronco de uma pirâmide, digamos assim, né. E para fazer ele, o GeoGebra talvez tenha alguns recursos que não dá diretamente esse sólido, mas eu vou mostrar uma forma que você pode construir, tudo bem? Sem ficar falando muito, eu vou começar a fazer. Então, o primeiro passo é você clicar aqui na aba de opções em ponto, tá? Então, você vai fazer 4 pontos que seriam a base dessa pirâmide. No caso aqui, eu vou fazer uma pirâmide 4x4, tudo bem? Então, vou pegar do menos 6 aqui até o menos 2. Ok? Então, fiz aqui os pontos A, B, C e D. Aí, a minha sugestão é a gente já marcar os pontos aqui seria a base, né? Os pontos da parte superior da pirâmide. E nesse caso, até para a gente simplificar nossa vida, eu vou colocar aqui esses pontos E, F
GH, como sendo também, né, um quadrado 2 por 2 aí, que seria o topo dessa construção. Aparentemente, os 8 pontos estão no plano, mas aí eu vou mostrar, né, uma forma de fazer, né, que ajudaria a gente ter o nosso objetivo final. Então, aqui eu já vou acionar a janela 3D, para vocês verem que esses 8 pontos estão no mesmo plano, mas aí tem um pulo do gato aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês verem, né? Qual que é o pulo do gato? Você pode até trabalhar com os alunos, né, a questão do terceiro eixo, que é o eixo Z, né? Então, para a gente colocar uma coordenada deste terceiro eixo, você pode pegar aqui, ó, vou começar com o ponto E, você vem aqui manualmente, ó, o ponto E é menos 4 e 4 no plano XY, mas se você colocar uma coordenada em Z, ele também aceita e já vai ficar legal. Então, eu vou colocar aqui uma altura, tá, para o nosso sólido, que mais tarde vai ficar pronto. Aí vocês escolhem, né? Eu vou colocar aqui para ficar legal uma altura de 5, tá? Então, um ponto com relação a Z, ele vai estar na altura 5. Percebam que nessa janela 2D, o ponto E não aparece mais, porém, na janela 3D, o ponto E aparece aqui, né? Como eu disse, ele já está numa outra superfície, né? Já não está no mesmo nível, digamos assim. Ok? E vou fazer o mesmo com o ponto F. Tá? Desculpa se eu estiver fazendo muito rápido, mas eu só estou colocando mais uma coordenada, né? Agora seria uma coordenada de um terceiro eixo, o eixo Z, para esses pontos ficarem não no mesmo plano que a base que a gente fez, né? Então, a base A, B, C e D vai ficar com zero com relação a Z, e o topo, que é o F, o E, F, G, H, eu estou acrescentando aqui uma medida de 5 com relação ao eixo Z. Essa ideia, né, como eu disse para vocês no vídeo, para o pessoal que já fez curso de GeoGebra, talvez seja mais tranquilo e mais simples, né? Mas para quem nunca fez o curso, ou para quem fez há muito tempo e está meio que esquecido na memória, praticando que a gente vai aprendendo umas possibilidades aí bem interessantes, tudo bem? Bom, agora eu já fiz os pontos da base e do topo dessa nossa construção, ok? Agora eu vou fazer aqui as faces, né, digamos assim, né? É legal você ir fazendo a construção com o seu aluno, mesmo que ele não tenha acesso ao GeoGebra, você dá a oportunidade dele visualizar de uma outra forma o que é um sólido, né, e as partes deste sólido. Por exemplo, aqui, ó, eu marquei os pontos, agora eu vou fazer as faces. Começando pela base, né, aqui até uma questão de preciosismo, né? Tem autores, infelizmente, que falam que base não é face, né? E aí tem outros autores que falam que face e base a base também é uma face. Eu prefiro entender que a base é uma face, mas vou deixar esse preciosismo de lado aqui, tá? Então, vou fazer as faces, começando pela base. Então, vou pegar os pontos. Eu peguei o D aqui, deixa eu voltar, porque eu quero começar pelo A. Não vai fazer diferença, mas é só para ficar mais intuitivo o que eu estou fazendo. Então, vou clicar no ponto A, B, C, D, aí volto no A de novo, e ele construiu aqui a base, né? A face que está aqui na base. Fábio, eu não consegui. Volta de novo. Posso fazer tudo de novo aqui, é rapidinho. Então, eu vou aqui em desfazer no GeoGebra, ok? De novo, onde que eu fui? Aqui em cima, eu estou usando o GeoGebra Online, por isso vocês estão vendo minha tela aqui de internet, né, meu navegador, e abaixo já aparecem as opções. Então, eu vou nessa opção aqui, que abre para fazer polígonos ou polígonos regulares.
Poderia até ir em polígono regular, porque coincidentemente eu fiz, né, um polígono regular, mas vou na opção polígono, que fica mais livre. Aí eu seleciono os meus pontos, né, desse polígono, no caso aqui, que vai ser a minha face, A, B, C, D, e concluo aqui no A. Legal que aqui a gente pode até pintar. Abre uma janela para a gente estar pintando. Só vou aumentar aqui a transparência, ele dá essa opção também. O GeoGebra é bem rico aqui em possibilidades, né? E vou pintar de azul. Só que aqui não apareceu, vamos tentar de novo. Clico na minha face, vou aqui na parte de pintar e vou deixar isso tudo aqui azul. Vamos ver se agora foi? Vamos ver como ficou. Olha, ele está pintando a minha linha e não está pintando o preenchimento, gente. Mas eu não vou desistir. Ó. De novo, vou clicar aqui. Acho que agora foi. Deixa só deixar mais escuro. Isso, agora foi. E ficou azul a base do nosso sólido, tudo bem? Continuando aqui. Agora eu vou pintar, fazer a face superior. No final a gente vai chegar no sólido daquele exercício. Mas vamos lá. De novo, vou em polígono. E, F, G, H e volto no E para ele terminar. Só que aqui, pessoal, vou pedir licença, vou mudar a cor para ficar bem evidente quando a gente for fazer com os alunos, tá? Deixa eu colocar aqui. Pessoal, a minha filha chegou aqui, ela faz um pouco de barulho. Peço desculpas, mas vocês não liguem não, tá? Então, deixa eu ver se saiu a cor que eu quero. Ó, ficou vermelho. E aí você já pode estar mostrando para o aluno que você fez dois polígonos em planos distintos, né? E até, como eu disse para vocês, né? É legal usar do GeoGebra porque você vai explorando também outras habilidades, no caso da geometria. E agora, gente, para fazer as laterais, as faces laterais, fica muito simples, né? E depois eu vou voltar para o foco daquele exercício. Mas vamos lá, faces laterais. Eu clico de novo aqui e faço uma face lateral de cada vez, ligando os pontos, que você já pode associar com vértices, né? Falar para os alunos. A gente está fazendo as faces a partir dos vértices e nós vamos pintando também. Aqui eu vou pintar de uma outra cor para ficar diferente. Então, deixa eu clicar, eu acho que não pintou. Clico na face e vou colocar aqui, quero colocar um 85 nível de transparência, deixa eu ver se ficou. Ó, e ele já está fazendo as faces do nosso sólido, né? Ele já foi fazendo. Vou colocar ele assim e continuar aqui a nossa construção. Pessoal, não é difícil, né? Talvez vocês não estejam acreditando que é tão simples assim, mas viu? Acredite em mim. Então, já fiz mais uma face, ok? E aqui eu sempre clico nessa primeira opção aqui da barra seletora, que é a opção mover da setinha, porque essa opção possibilita que você gire, aí você pode aumentar ou diminuir essa janela 2D, e aqui também, né, de repente, caso seja interessante. Então, tudo isso a gente consegue com esse seletor de mover. Mas vamos lá continuar a nossa construção. Falta mais duas faces para serem feitas. Então, vamos lá. Vou clicar aqui. Ó, fiz mais uma. Vejam lá. Falta só mais uma agora. Ó, parece que ele já está fechado, mas você pode até comentar com o aluno que não está, né? Ó que legal esse comentário que eu vou fazer, porque é o seguinte, essa face que está aberta deste sólido, ela mostra, né, o GeoGebra mostra a diferença da parte que é possível ver e da parte que estaria atrás, né? Reparem que aqui, ó, essa base, nesta parte está um azul mais escuro, porque a gente tem acesso, seria isso, né?
e quando está aqui atrás, né, ele deixa pontilhado os vértices, e é até legal que já dá para trabalhar isso também, né? Como que a gente faz para representar as arestas que que não estão à vista do nosso sólido? Eu tinha falado vértice, mas são arestas, tá? As arestas que não são possíveis ver, a gente pontilha elas, né? Deixa pontilhados, que essa é a representação correta na hora de fazer o traço e mostrar o desenho. Então, como vocês estão acompanhando, ainda falta fazer mais uma face. Deixa eu deixar numa posição oportuna aqui para mim. Isso. Que eu vou terminar agora a figura e a gente já vai finalizar. Então, muito simples. Terminei, pintei de verde, né? E terminamos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o meu seletor. Como eu disse para vocês, o GeoGebra não teria essa pirâmide, esse pedaço de pirâmide pronto para a gente fazer, mas se você for construindo, for brincando, você consegue fazer a construção. E respondendo à pergunta do enunciado, né, você consegue, deixa eu deixar de um jeito bom aqui, a gente consegue mostrar para o aluno qual que era o sólido que tinha essa vista. Tudo bem? Aqui, mais uma vez para vocês verem. Pessoal, antes de voltar para o slide, eu só quero pedir para vocês, eu esqueci de falar no início, não deixem de assinar a lista de presença que a gente coloca nos comentários, porque ela é importante para a gente ter noção da quantidade de pessoas que estão vendo, né, realmente assistindo, né, não só clicando no play e deixando rolar. A gente sabe, né, que tem professores e professores. Então, a participação assinando a lista de presença é bem interessante, até mesmo para dar sugestões e para a gente estar melhorando o nosso trabalho, tudo bem? A gente conta com vocês aí com a participação. Bom, era isso. Vamos lá. Eu vou seguir aqui mais rápido para a gente não tomar muito tempo de vocês também. E esse último exercício da segunda série é bem interessante porque ele pede assim, ó, observe o sólido geométrico, ok? Esse sólido aqui. E pergunta assim, uma planificação da superfície uma planificação da superfície desse sólido está representada em, e aí ele dá as possíveis planificações. Como vocês viram, o GeoGebra, né, já traz isso para a gente, então fica fácil quando a gente usa aí o GeoGebra para estar trabalhando, ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa possibilidade, né, que eu trouxe de usar o GeoGebra para aprofundar. E como eu disse, né, se de repente o GeoGebra não é acessível para os alunos, que nós, professores, façamos uma apresentação nossa, né, do que a gente acha interessante, e na hora de pedir para o aluno, a gente pode pedir para ele para folha de papel, para folha de cartolina, e tentar construir habilidade a partir daí, tudo bem? Bom, seguindo agora a terceira série de ensino médio, que é a última parte aqui, da gente aí finalizando a TPC. Obrigado a todos que estão firmes e fortes aí. Deixem suas perguntas, colocações. Olha, é difícil responder tudo, né? Depois eu vou colocar no final que o ideal é vocês enviarem e-mail, porque o e-mail fica muito mais simples e mais direcionado para a gente responder. Quando vocês colocam algum comentário no vídeo, às vezes fica perdido e exige de nós uma frequência de olhar esse vídeo e às vezes não é tão efetivo a resposta, demora-se muito, do que vocês me perguntando diretamente por e-mail, né? É muito mais fácil. E a ideia do núcleo pedagógico é a gente estar próximo de vocês, né? O nosso papel é esse, tá ajudando vocês nas dificuldades, que a gente sabe que são enormes, e não tem uma regra, né? Não dá para eu falar para vocês, façam dessa forma que vai dar certo. Não, acho que cada realidade, né? Vocês podem compartilhar, talvez, essa minha opinião de que a gente precisa conhecer a realidade, o aluno, né? Cada sala de aula é uma sala de aula, a matemática tem essa gama de possibilidades de abordagem,
e o que a gente tenta é trocar, né? Hoje eu quero trocar com vocês possibilidades para que vocês tenham cada vez mais munições, né? Mais ideias de como estar explorando isso com a aprendizagem dos alunos, tá bom? Então vamos lá. Último ponto aqui. Terceira série do ensino médio, eu retirei essa questão. Retirei essa questão porque isso parte um pouco da habilidade essencial que toca, né? Trabalhar a equação do primeiro grau e a relação com a reta, né? No plano cartesiano. Então, você tem esse exercício, que vou ler, tá, gente? Observe abaixo o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau. A lei dessa função, né? A lei de formação dessa função que a gente tem as opções, tudo bem? Vamos lá, então. De novo, usando aqui os 4 passos da resolução de problemas, você pode pensar, compreender o problema. O que é uma lei de formação de função, né? Então, esse seria o ponto aí chave. Se o aluno consegue, né, entender que uma lei de formação como a gente representa algebricamente uma função que tem uma representação gráfica também, se o aluno estiver alinhado, ele pode ir por um caminho que é muito simples, é muito direto e é excelente esse caminho, que é qual, né? O aluno explorar essa questão do coeficiente linear e coeficiente angular. Você pode jogar para o aluno assim, pessoal, uma das formas que vocês terão para resolver esse problema é entender o que é coeficiente linear, o que é coeficiente angular, que ele está presente na lei de formação da função. Se ele souber isso, ó, já sai na lata, né? Que o coeficiente linear é o B, e é o ponto que o gráfico intersecciona o eixo Y, no caso aqui 4, né? E o coeficiente angular é a relação do ângulo com a reta, né? É o ângulo da reta com eixo X, né? Desculpem aí pela falha, né? E se eles... Você só fala isso, né? Ó, um caminho é você entender o que é coeficiente linear e angular nesse formato de lei de formação, né? F de x igual a x mais b. Gente, ele já mata aqui qual que é a resposta. Tá? Então, e a partir dessa correção, você pode explorar e fazer um caminho interessante, né? Com intencionalidade. Uma outra possibilidade, gente, essa pode ser muito chata, porque é muito grande, né? Não precisaria de tudo isso, mas pode ser que o seu aluno fale que é mais fácil para ele fazer assim. Seria o quê? Você trabalhar, né, os pares ordenados dos pontos evidentes, né? Então, a gente tem um ponto aqui, fácil de descobrir, né? Então, você pode falar, ó, pessoal, uma outra forma que vocês podem explorar em grupos ou cada um na sua casa, né, ou individualmente, lembrando que a gente pode fazer grupos de WhatsApp para estar trabalhando ou salas compartilhadas, né? A gente tem uma série de formas de trazer essa temática do trabalho em grupo aí. Mas, enfim, você pode estar falando para eles o seguinte, ó, vocês podem identificar os pontos chaves, evidentes, e tentarem, a partir daí, construir uma lei de formação, né? O que eu quis dizer agora? Quando eles montarem os pares, eles podem trazer coisas do campo até da PA e PG, né? Porque se você observar os valores em Y, eles vão tendo uma certa regularidade, né? Óbvio, da função linear, mas enfim. Mas talvez para a gente fique claro, mas para o aluno seja uma novidade. O que eu quero, né? A minha ideia aqui é falar para vocês que quando você joga para o aluno, não precisa mastigar tudo isso para ele, mas que eles podem resolver a partir desses pontos, também é uma forma de você estar dando para ele possibilidades, né? Principalmente aluno da terceira série, que já viu muita matemática, né? Então, talvez o que ficou mais forte para ele pode ter sido alguma coisa nesse sentido. Tudo bem? Então, uma outra possibilidade ainda, antes de terminar, antes de zerar, eu sei que vocês talvez tenham outras possibilidades também, né, que vocês acham interessante. Uma outra possibilidade que eu vou trazer aqui é usar a equação fundamental da reta, né, que é o famoso ioiô michicho. Eu aprendi essa, digamos que fórmula num cursinho pré-vestibular, na época que eu fiz, enfim.
E não esqueço até hoje, ioiô michicho, seria, né, vou agora falando no rigor da matemática, você partir do coeficiente angular da reta, né, da tangente da reta, e determinar a equação por aí, né. Neste caso, você precisa saber o ângulo, né, e o ângulo, né, aliás, o ângulo não, você precisa saber só o valor da tangente desse ângulo, mas você consegue triangular isso, né, e fazer um triângulo retângulo e achar por meio dos catetos, né, que em outras palavras também é o ΔY por ΔX. Enfim, mas é um caminho para você falar, ó, pessoal, vocês podem resolver utilizando a equação fundamental da reta, onde vocês precisam saber o valor do coeficiente angular, né, ou da tangente da reta, né, aqui não é bem coeficiente angular que eles chamam, mas é a tangente que a reta faz com o eixo x, enfim, né, e é uma forma dele estar explorando aí a matemática, tá bom, pessoal? Então, queria mostrar para vocês. E ainda uma última forma, gente, essa forma eu achei fantástica, porque às vezes o aluno da terceira série está com aquelas questões de matriz e determinante ainda na cabeça, e talvez ele queira resolver por determinante, porque como a gente vê do estudo de determinante que quando 3 pontos são colineares, a determinante é igual a zero, enfim. Né? 3 pontos colineares, a determinante é igual a zero e mandar ver. Por quê? Tem uma... partindo dessa ideia, desse conhecimento, né, dessa verificação, ele consegue montar uma determinante e chegar no resultado também. Vocês vão ver que dá certo. Né? Vocês vão ver, não. Vocês sabem que dá certo, mas o aluno pode ser, né, estimulado a fazer dessa forma e explorando, né? Como eu disse, terceira série é uma série de fechamento, de retomadas, então seja bem interessante trabalhar com eles. Bom, para finalizar com vocês, eu quis trazer esse exercício, que aparentemente é um exercício simples, onde a habilidade está clara e ou tem ou não tem, mas a gente pode explorar também, tá? Então, o exercício é assim, observe o radical apresentado no quadro abaixo. Eu devo ter escrito errado, pessoal, peço desculpa, né? E desculpas para vocês. A pergunta é, qual é a potência que representa esse radical? Basicamente, quando a gente fala de estudo de radicais, né, dependendo do índice, né, a gente vai fazendo perguntas desse tipo. Qual número elevado ao cubo dá o valor do radicando? Por que eu falo dependendo do índice? Porque se não tivesse índice, quando o índice é 2, então qual número elevado ao quadrado? Se o índice fosse 5, qual número elevado a 5, né, a quinta potência? Então, basicamente, mostrar para eles, né, retomar com eles essa questão que trabalhar com radicais é descobrir um número que elevado ao índice tem que dar o radicando, que é o número do interior aqui, né? E aí ele tem uma série de opções aqui, né, de alternativas, que de cara ele já pode ir por tentativa, né, pessoal? Ele pode elevar cada uma dessas opções, elevar ao cubo e ver qual que vai dar o radicando 10 a sétima. E aí é legal falar isso para o aluno que ele já consegue sem muito esforço. Então essa ideia da tentativa é bem interessante. E lembrando, sempre dos 4 passos aí da resolução. Então, ele tem que saber do que ele está falando, né? Então, por isso que naquele slide eu fiz essa figura aqui, né, para vocês do que é o radical, né? Que às vezes a gente fica, por aluno, radical é raiz quadrada. E não é, a gente pode aprofundar, né, e dar um significado maior. Uma outra forma de fazer também é por simplificação, né? Tem aluno que gosta, né? Isso é muito importante. Os que gostam de fazer simplificações. Então, aqui eu fiz uma construção, que o aluno pode achar inconveniente, né? A gente pega esse 10 a sétima e divide em fatores aqui, né? Faz uma fatoração para tentar tirar ele da raiz do radical, mas ainda assim, talvez ele tenha uma dificuldade quando chega aqui neste cara, né, no 10 elevado à primeira, no 10 que não consiga sair. Pensando ainda mais diferente, pessoal, poderia ter... nossos alunos são fantásticos, né? Às vezes eles têm dificuldade de entender o que a gente está tentando.
radiciação e potenciação. Eu coloco aqui em especial essa que é a habilidade, né? A relação entre a potência de expoente fracionário e uma raiz. Então, talvez trazer essas informações para os alunos, né? Talvez seja interessante, mas aqui eu trago um raciocínio, eu quis fazer uma demonstração, eu vou deixar aí na tela, não vem ao caso, mas só para ele entender o seguinte, que ele pode escrever a resposta de um radical em função do radicando. Então, mesmo uma raiz quadrada de 16, a resposta pode ser escrita como 16 elevado a um expoente fracionário. Essa, mais ou menos, era a ideia dessa prova aqui, dessa demonstração. Então, por exemplo, na raiz cúbica de 8, ele não precisa saber que a resposta é 2. Mesmo que seja intuitivo e fácil para os alunos que têm facilidade de contas, né? Já, pá, resposta 2. Mas ele pode reescrever isso como 8 elevado a 1/3. Como? E aí, né, aqui eu dei um exemplo nessa demonstração, mas talvez você pode tentar despertar no aluno isso ou fazer com ele, né? Talvez aqui um caminho que eu sugiro, você faz essa demonstração com ele, prova para ele que a resposta pode ser em função do radicando, então, raiz cúbica de 8 pode ser, sim, 8 elevado a 1/3, a um expoente fracionário. Por quê? 8 elevado a 1/3, se eu elevar esse número ao cubo, dá 8. E eu tenho o que eu quero, né? Que é um radicando, né? 8. Não sei se ficou confuso, mas eu vou passar um pouco rápido, mas o que eu queria de coração é isso, né? Você dá essa possibilidade para o aluno e ver se ele consegue estabelecer e fazer essa associação, que no caso eu acho que é mais importante. Aqui eu fiz a verificação ainda, né, da demonstração do slide anterior, e é interessante que você pode perguntar, o aluno pode ter essa dúvida, né? Professor, você está me falando que a raiz cúbica de 8 não é 2? Calma. É 2, mas o 2 não tem só essa representação. O 2 pode sim ser representado como uma potência de 8. Simples assim. Então, aí você verifica com ele que isso é verdade, né? Esse fato e tenta dar mais subsídio para reforçar essa habilidade, né? Da radiciação com expoentes fracionários, tudo bem? Aqui nesse slide, seria uma sugestão também para, depois de fazer essa investigação com o aluno, formalizar, né? E depois que você formaliza, talvez algumas questões para os alunos tentarem responder, né? Primeira sugestão aqui, ó. Mas aí vocês vejam se é o caso, se convém ou não convém para a turma de vocês. Mas seriam sugestões, ó. Perguntas do tipo: todo radical pode ser representado por uma potência de base igual ao radicando e expoente fracionário? Igual ao inverso do valor do índice? Nessa pergunta, eu quero provocar eles a ter essa sacada de que é só inverter, né? Você reescreve o radicando e inverte o índice que você já tem a resposta. Mas é uma sugestão, né? Não sei se ficou claro, a pergunta é boa, mas a ideia é provocar o aluno, depois que você fez toda essa demonstração, a ele tentar construir esse raciocínio, né? E aí tem a sugestão 2 de pergunta, seria assim: todo expoente fracionário pode ser representado por um radical? Justifique. E a terceira é: prove que um radical de índice 1 e radicando A é igual ao A elevado ao expoente fracionário 1 sobre I. Ok? Então, são coisas que talvez possa ajudar no aprofundamento, né, dessa habilidade. Pessoal, isso se na sua sala fizer sentido. De repente você fala: Fábio, na minha sala é melhor eu explorar outra habilidade, outra questão da ADE. Bom, faça isso, né? Porque você sabe o que a sua sala precisa, né? Você na figura de professor, de protagonista, de quem conhece a sala, pode estar aproveitando. Porque eu falo isso não estou falando na defensiva, mas a ideia é que
que nós, né, a gente não sabe do que vocês estão passando. E a ideia aqui é ajudar, né? Trazer formação, trazer possibilidades para vocês fazerem o aprendizado acontecer da medida que for possível, né? Ok? Porque eu sei que não está fácil. Mas é isso, pessoal. Esse foram a abordagem, né, o aprofundamento das questões do ensino médio da ADE. Espero que vocês tenham gostado, mas também, se não tiver gostado, não tem problema. A ideia é ver formas de uso ou, de repente, formas de não usar, né? Você fala, Fábio, dessa forma não dá para os meus alunos, mas pode ser também, não tem problema não. O intuito é trazer a reflexão nesse momento, para depois você, né, planejar qual é a melhor forma para a sua realidade, tá? Contem com a gente do núcleo, aí estão os nossos e-mails. Eu peço realmente que vocês, de preferência, enviem e-mails para nós, que é mais fácil para a gente estar respondendo, tudo bem? E fiquem com Deus, fiquem bem, se cuidem. Vamos nos cuidar para poder cuidar dos nossos alunos, né? Essa é a lógica, né? Tá bom? Um grande abraço, até o próximo ATPC. Tudo de bom para vocês. Até mais. Tchau, tchau.